Terapia Yoni Egg e o despertar feminino. Se você não conhece a terapia, fica conosco até o final. Para você que vai assistir depois de GTV, aproveita para fazer sua pergunta, que de repente a Lourdes pode responder com propriedade. Estamos seguindo, continuando a nossa missão de transbordar na vida das mulheres, em despertar esse feminino que é tão relevante e importante para as famílias. Quanto mais mulheres curadas, mais as harmonias entram nos lares. A Lourdes já chegou. Bem-vindas, mulheres. Daqui a pouco eu vou convidar, vou trazer ela. Enquanto isso, eu vou aquecendo vocês. Quem está chegando aí, já aproveita para compartilhar essa live para o máximo de mulheres possível. Vai compartilhar sem nem espiar o nome, sabe? Vai compartilhando. Nós precisamos despertar o feminino das mulheres e tem vários recursos disponíveis para isso. Yoni Egg é um dos recursos incríveis e um recurso que a Lourdes Pedretti tem uma maestria para poder falar conosco sobre como funciona a Yoni Egg. Então, muitas mulheres vêm me perguntando no direct o que eu acho da terapia Yoni Egg. E eu digo assim, olha, eu não conheço tão bem. O que eu sei é que ela é muito boa e que eu indico a Lourdes Pedretti para fazer sua terapia. Então, várias clientes já procuraram a Lourdes por conta da minha indicação. E aí eu pensei, nossa, já que as pessoas perguntam tanto sobre Yoni Egg, então eu vou trazer a Lourdes para ela explicar melhor. E assim você vai poder tirar suas dúvidas também, tá bom? Então, encaminha para o máximo de mulheres. Vamos colocar aqui o nome da live. Terapia Yoni Egg. E o despertar feminino. Pronto. Mulherada, quem vai chegando já vai curtindo para dar visibilidade para a live. Olá, Jô, tudo bem? Teve mais alguém que me deu um oi, a Jusilene me deu um oi aí. Ó, Gislaine, eu quero, gostei do eu quero. Meus amores, vamos lá, vamos compartilhar essa live para o máximo de mulheres possíveis, porque nós precisamos terapia. Sheila, poderemos fazer perguntas? Sim, poderão fazer perguntas. Façam muitas perguntas. A live vai ser muito mais da Lourdes do que minha, tá? Eu vou aqui conduzir as perguntas, até foi bem lembrado, eu vou pegar meu óculos para poder enxergar melhor. E aí eu vou chamar a Lourdes. Lourdes, vamos fazer o seguinte, eu vou te chamar agora, e aí assim você se apresenta, enquanto isso eu pego meu óculos, tá? Pera aí. Deixa eu puxar ela aqui. Ai, não tô conseguindo. Manda um convite pra mim, Lourdes, eu tô selecionando o teu nome e não tá dando. Ó, só consegui acenar, mas não consegui convidar. Manda um convite pra mim, pra eu aceitar, por favor. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Aê, boa. Ô, minha Oi, linda! Sheilinha! Ô, Tudo doçura! bem, Como meu você amor? tá? Eu tô ótima, e você? Muito bem também. Coisa boa te ver, saudade de você. Nossa, que saudade, Sheila! É, coisa boa. Gente, para quem não conhece a Sheila, ela é uma queridíssima. Eu falo assim, eu sou super fã da Sheila porque ela foi minha professora na formação de constelação e foi assim um dos módulos mais incríveis. Todos foram incríveis, né? Mas a gente nunca esquece dos seus módulos, Sheila. Que bom. Maravilhosos, né? E a gente aprendeu a constelar mesmo, foi com você, né, Sheila? Uau, que bom ouvir isso. Fico feliz. Lindona. Ô, Lourdes, se Muito bom. apresenta aí pra galera Aham. sobre como, o Vai que que pegar você seu óculos. faz. Eu vou pegar meu Muito óculos quando você bem, apresenta, tá? isto. Então, eu sou Lourdes Pedretti e, na verdade, a minha formação terapêutica e tudo mais é em fonoaudiologia.
Eu fui fonoaudióloga por 15 anos. E aí eu comecei a ter contato com os trabalhos do feminino. Enquanto fonoaudióloga, eu fui utilizando algumas ferramentas que eu ia aprendendo, assim, de vivências do feminino, principalmente aquelas que mexem mais a questão sexual, né? O ventre, períneo, enfim. E para minha surpresa, a fala dos meus pacientes melhorava, né? Das mulheres, principalmente. Então, aí eu falei, uau, aqui tem alguma coisa muito especial, uma relação, né, entre sexualidade e, claro, o quinto chakra aqui, né? O primeiro e o segundo chakra com o quinto chakra. Então, aí começou toda a minha trajetória, até que eu saí, pedi demissão, era funcionária da USP, né? E aí comecei com os trabalhos do feminino, enfim, e dentre os vários e diversos trabalhos, o que eu mais me encantei, porque assim, antes mesmo, enquanto fonoaudióloga, eu praticava pompoarismo, Sheila. Eu Ó, era legal. pompoarista, mas assim, por conta, né? Autodidata. E na época praticamente não se falava em pompoarismo. Mas eu gostava muito, praticava, enfim. Aí depois, quando eu tive contato com os Yoni Eggs, eu falei, uau, que coisa maravilhosa. Porque o pompoarismo é tipo uma academia, né? Que é muito bom, fortalece musculatura, previne um monte de doenças. Mas o Yoni Egg vai além de tudo isso. O trabalho de restabelecimento da musculatura, fortalecimento ou relaxamento muscular, né, do períneo, ele é uma consequência, digamos que ele é um bônus que a gente ganha. Acontece de uma forma assim, inconscientemente. A gente não tem esse propósito, não fazemos exercícios para isso. Mas o ovinho lá dentro, ele está trabalhando. O tempo que ele está lá, ele acaba fazendo seu trabalho, então, muscular, seja para relaxamento ou para fortalecimento, né? E muitas pessoas procuram inicialmente Yoni Egg com esse propósito. Só que, para nossa surpresa, o Yoni Egg é uma ferramenta maravilhosa, terapêutica, da Mãe Terra. A Mãe Terra nos trouxe como um presente, assim, fantástico. Eu falo que é uma tecnologia da nova era, assim. Porque há tanta sabedoria nesses ovinhos. E a visão sistêmica, né? Depois que eu comecei a ter contato com as constelações e trabalhar com o Luciano, enfim, eu comecei a entender que o comportamento do Yoni Egg, ele é totalmente sistêmico. É muito interessante. Ele representa a nossa criança, o Yoni Egg. Sabia disso, Chico? Você falou uma vez numa live e eu prestei atenção. Só sei por isso. Gente, é demais, é demais. Por quê? Quando a gente trabalha com os cristais, né? No caso, essas ferramentas, digamos assim, ginecológicas cristalinas, tá? Que nós temos algumas geometrias que são utilizadas dentro do canal vaginal e outras fora do canal vaginal, né? No útero, ovários, outras geometrias para trabalhar seios, enfim. Na verdade, o cristal propriamente dito, né, o mineral, ele tem interferência sim, mas é mais importante ainda o formato, porque o formato, a geometria, ela trabalha o arquétipo. Então, o ovo, né, para quem nunca viu, por exemplo, aqui temos um ovinho, é um tamanho de um ovo mesmo, parece um ovo de galinha. Então, o simbolismo do ovo é o todo. Dentro de um ovo já está contido
princípio do feminino, do masculino, as infinitas possibilidades, enfim, é a nossa criança. A nossa criança que tem suas questões, né? Que a criança vivenciou, principalmente nos primeiros 7 anos de vida, e que ficam impressos justamente nessa porção aí inferior do nosso corpo, que é o períneo, a própria vagina, né? Vulva, vagina, útero, ovários, rins, né? Essa parte da sexualidade. Então, a sexualidade ela tem a ver com a nossa criança. E tudo aquilo que está relacionado com a sexualidade, por exemplo, nossos medos, nossa dificuldade de entrega ao prazer, de confiar no prazer, de se render ao prazer, de confiar no outro, no masculino, no feminino, enfim, tem tudo a ver com a nossa criança, né? Tem tudo a ver com a nossa criança. Então, medos, culpas, vergonha, está tudo como memória celular impressa nessa parte do nosso corpo. E quando esse formato entra, ele começa a jogar essas informações, né, para o ventilador, né? Aquela coisa para o ventilador. Então, começam a emergir muitas informações, muitas. Por isso que, assim, é um trabalho muito sério e é um trabalho que precisa de um acompanhamento terapêutico, né? Precisa ter uma prescrição, precisa ter uma análise individual de cada pessoa. E as minhas alunas, elas sabem, elas já começam o trabalho e elas já ou saem procurando suas psicoterapias, ou muitas terapeutas como você, por exemplo, que encaminham, né? Porque aí levam para suas terapias um monte de informações que estavam escondidas, guardadas às 7 chaves, e que de repente um ovinho começa a expor tudo para fora, né? Então, por isso hoje eu chamo o Yoni Egg de ferramenta terapêutica. Ela é uma ferramenta terapêutica, né? E me pergunta. Então, na prática, para as pessoas que não conhecem, como que funciona assim? Você passa por uma anamnese, aí você vai, como é que você faz a escolha das pedras, dos ovos, do tamanho? Como é que funciona na prática? Sim. Então, quem quer fazer um trabalho comigo, tem várias formas de se fazer, né? Uma delas é num trabalho individual, que algumas pessoas que me procuraram através de você, elas optaram por um trabalho individual, né? Aí a gente estabelece um tempo, uma meta, por exemplo, 3 meses, ou não, eu quero fazer uma terapia por 1 ano. Então a gente vai, a princípio, ver qual é o objetivo dessa pessoa, né? Para determinar esse prazo. Sempre, 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 independente de como a pessoa escolhe sua terapia, né? Se vai ser individual, se vai ser em grupo, se a pessoa está a fim de mergulhar em algo muito mais profundo, que aí nós temos os programas mais curtos em grupo, como, por exemplo, o Detox com Yoni Egg, o Tantra Egg, que já é, depois de se fazer uma limpeza energética no Tantra Egg, a gente vem potencializar, então, a energia sexual. Mas antes a pessoa passa por um detox, né? Então, independente do programa que a pessoa procura, e tem também um programa mais light, né? A pessoa quer entrar mais devagar, não tô afim de mergulhar tão profundo, quero uma coisa mais suave, amorosa, enfim. Aí eu tenho um workshop, né, que a gente faz num dia só. E é um acompanhamento a longo prazo, a 1 ano de tempo. Então, vou entrando com ovos mais amorosos, né? Que não necessariamente te trazem só coisas boas, né?
no caso. Eles também expõem as questões que estão lá guardadas, congeladas, cristalizadas, né, por trás de um mioma, de um ovário policístico. Porém, o processo ele é um pouco mais suave, né? Eu não provoco as terapias, né, nesses casos. Mas, independente do programa que a pessoa escolhe, a pessoa passa por uma anamnese bem profunda. Começando assim das questões físicas, né? A saúde da mulher, principalmente, em todos os detalhes. Se a mulher já teve filhos, se teve aborto, se tem relacionamento sexual ou não, um parceiro sexual. Isso é muito interessante porque isso me leva a ver, por exemplo, que tamanho de ovo eu vou usar, né? Porque se nada entra lá naquela vagina, eu pressuponho que essa vagina ela é mais fechadinha. Então, o tamanho do ovo tem que ser um pouco menor, né? Um ovo médio, pequeno, enfim. Por incrível que pareça, tem aparecido mulheres com acima de 40 anos virgem. Olha. Esse ano apareceram algumas virgens. E aí, pode usar ou não pode usar, né? Se é uma menina, já que você, né, pediu para falar sobre o tamanho, se é uma menina, uma jovem, eu sugiro assim de não usar o Yoni Egg. Mas quando é uma mulher acima de 40 anos, enfim, a gente não sabe, será que o ovo vai desvirginar? Aí eu falo, você tem ainda aquele sonho de que venha um príncipe desvirginar você? É um presente para você a virgindade? Porque essa é uma crença também, né? É uma crença de algumas mulheres, algumas pessoas que elas têm que entregar como se fosse um dote, né, para o parceiro. Então, se a pessoa não tem essa neura, enfim, acaba usando o Yoni Egg e não necessariamente ele desvirgina, sabia? Mas quando é uma mocinha, eu não recomendo, né? Então, a pessoa tem que ter passado já por uma experiência sexual, no caso de serem meninas mais novas. Então, o tamanho do ovo tem mais a ver com isso. Tem a ver também com questões da saúde da mulher. Por exemplo, o vaginismo, né? Que é muito comum o vaginismo. Tem épocas que aparece um monte de vaginismo, Sheila. É o campo, né? Sim. É o campo. Então, é o campo do vaginismo e aparece um monte. E o vaginismo, eu gosto de trabalhar com vaginismo primeiro com um ovo menor e com cordinha, Explica para as meninas o que é vaginismo, que tem muita gente que não sabe. tá? O vaginismo é uma hipercontração muscular do canal vaginal, da musculatura do canal vaginal, principalmente durante uma relação sexual. Então, vai começar uma relação sexual, por exemplo, e a vagina se trava inteira. Ou quando o pênis está lá dentro, ela trava, ela congela. Isso provoca uma dor, que é chamada de dispaurenia, né? Que é uma dor durante o ato sexual. E é um desconforto tão grande, ele é bem real, ele é um problema bem sério mesmo. Que a mulher não consegue continuar um ato sexual, às vezes nem começar, né? Por conta desse desconforto ou uma dor. Existem graus, né, de vaginismo. O vaginismo tem muito a ver com questões relacionadas a abusos. Porém, tem vaginismos onde a mulher não passou por um abuso propriamente dito, mas sim tem abusos no sistema. Uhum. Né? Então, normalmente, em caso de vaginismo, eu já peço para antes ir fazer uma constelação, alguma coisa assim, já para a gente saber em que campo que a gente está trabalhando, né?
E como a mulher vai aprender ali, no caso, a relaxar, a confiar, né? Embora o ovo não tenha o formato de um pênis, que já é uma outra geometria, que é o falo de Shiva, né? Uhum. Gosto também de utilizar essa geometria em caso de vaginismo. E ela é muito eficaz, porém, primeiro com o ovo. Porque quando entra isso aqui, já remete muito à figura do masculino, Sim. né? Então, antes é trabalhar essa criança, né? É essa musculatura aprender a se render, primeiro perante um ovinho menor que vai estar entrando, trazendo um pouco de segurança com a cordinha, caso a mulher não consiga expelir sozinha aquele ovo, ou se está desconfortável, ela pode puxar com uma cordinha e o ovo sai, né? Às vezes, não necessariamente o uso de um ovo propriamente dito, pode ser aqueles conezinhos de pompoarismo, né? Sim. Que imita, por exemplo, um, um Tampax, né? Um absorvente interno, alguma coisa assim, já para começar a ter um contato com esse canal vaginal, né? Sendo invadido, entre aspas, né? Então tem que ser um movimento bem sutil, aos pouquinhos. Quando ela vai ganhando confiança, um ovo até desse tamanho. Esse é um tamanho relativamente grande aqui, ó. Elas aceitam o ovo, né? E em pouquíssimo tempo, é muito legal isso. Que às vezes a partir do primeiro mês, um mês e meio de trabalho, já conseguem acolher a vagina. Ela é muito interessante, Sheila, porque a vagina, ela é um espaço acolhedor, assim como o útero. Logo depois da vagina, do canal vaginal, nós temos o colo do útero, né? Que é um esfíncter muito pequenininho e que tem muitas dúvidas. Muitas mulheres acham, nossa, e se o ovo entrar e subir até o útero? Ele não sobe, porque o colo do útero, ele é muito pequenininho. Quando a gente vai no ginecologista fazer um ultrassom endovaginal, às vezes até dói quando tem que colocar aquela sondinha, né? Não é algo muito fácil assim, tu já entrou e subiu. Não, o médico tem que cutucar um pouquinho. Então, o ovo não vai lá para cima. Mas, depois desse portal, né, que é um portal, o colo do útero, depois desse portal, se chega ao útero, que também é um lugar vazio, assim como a vagina, o canal vaginal. Então, digamos que é um prolongamento, né? O canal vaginal, mais um portal aqui para entrar nesse grande salão de um palácio, né? O salão principal do nosso palácio, que é o nosso útero. Então, o útero, tanto o útero quanto o canal vaginal, é um local de acolhimento. Quem é mãe, né? Quem já ficou grávida e tudo mais, sabe o quanto é gostoso estar acolhendo aquele bebê. E depois da gente parir, fica até aquele ninho vazio, aquela sensação, nossa, cadê, né? Cadê aquele acolhimento que a gente estava fazendo? É uma sensação mesmo de acolhimento que é muito gostoso. E isso nós temos em nosso canal vaginal. Ele, a mulher pode não ter orgasmos, mas a sensação de acolhimento de um pênis ou de um ovo, ela é tão maravilhosa. Ela traz uma completude. Aqui o yin e o yang está completo, né? Então, é muito bom. E voltando para o vaginismo, quando a mulher começa a treinar esse acolhimento,
do Yoni Egg, rapidamente ela traz, ela resgata essa memória que é inata do nosso canal vaginal, né? De acolher algo, tá? Imagina, é o acolhimento de uma semente de vida, né? Isso aqui é uma semente de consciência, um potencial de uma nova consciência. Ele traz a possibilidade de uma nova consciência a partir da nossa Yoni, né? E por isso que é muito legal, é uma terapia muito feminina, porque é justamente ela acontece a partir do nosso portal de vida, que Yoni em sânscrito significa isso, portal de vida, portal de consciência, né? Portal sagrado. Então, nossa vagina, ela também é um portal mesmo de expansão de consciência, tá? Voltando para a questão de como escolhemos. Então, o tamanho tem mais a ver com isso, né? Só antes de tu continuar, gente, pelo amor de Deus, compartilha essa live, tá muito rica. Manda para as amigas, pelo amor de Deus, vamos aumentar esse número de pessoas que estão assistindo, porque é merecimento aí, né, mulherada? E curta bastante para dar visibilidade para a live. Continua, Isso. Lourdes. Então, outras questões que estão envolvidas lá na minha anamnese é tamanho, por exemplo, estatura, peso, tudo isso me leva a imaginar como é o canal vaginal dessa mulher, né? E algumas mulheres se assustam, né, com uma anamnese tão grande, mas ela é necessária, eu preciso saber desses dados, né? Porque eu não estou olhando lá. O ideal seria ver, imagina, poder olhar, apalpar, enfim. Mas como a gente não tem como fazer isso, eu tenho que imaginar para poder, então, prescrever o tamanho ali do Yoni Egg, tá? Mas a princípio são os tamanhos médios, somente então nesses casos de mulheres ou com vaginismo, ou sem relação sexual, ou mulheres em menopausa. Mas a menopausa, ela tem a seguinte questão, a menopausa. A própria menopausa, ela promove uma atresia do canal vaginal. Por isso, uma das grandes prescrições para quem está em menopausa, não pare de ter relacionamento sexual, tá? Vamos supor, não tem parceiro. Tem outras formas, né? Por exemplo, o falo de Shiva, ele é ótimo. E ele não é um objeto, ele é fálico. Ele não é um objeto erótico. Ele é um objeto terapêutico. Ele, além de ocupar esse espaço do canal todo, né? Ele não deixa, não permite que esse canal, porque o corpo é muito sábio. O corpo, ele precisa mandar lá para baixo, para o canal vaginal, precisa mandar sangue, precisa mandar, para manter uma lubrificação, precisa, o corpo precisa entender que ele está sendo usado, né? E despejar sangue para lá e tudo mais é um desgaste para o corpo. Então, se aquele espaço não está sendo usado, ninguém olha, ninguém vê, não se usa, está sendo excluído do corpo, né? É excluído, não visto, enfim. O corpo entende, então não vamos mandar sangue lá. E aí a musculatura começa a atrofiar. Portanto, menopausa, né, a atresia do canal vaginal não está diretamente relacionada à menopausa. Está mais relacionada ao uso desse local, tá? Ao uso desse local. Mas, se a mulher, por exemplo, de jeito nenhum, não tem como utilizar, não sabe, muitas vezes é pelo desconhecimento mesmo, né, Sheila? Tem muitas crenças, tem muitas questões sistêmicas. Por exemplo, mamãe, vovó, isso no meu sistema. Eu já estou em menopausa.
né? Entrei na menopausa com 52 anos. Um pouquinho antes de entrar, começou a acontecer um movimento assim, eu adoro transar. E começou a vir, ai, sabe, aquela preguiça, aquela coisa. Aí eu falei, opa, opa, opa. Já estava com sinais já de menopausa. Falei, para tudo. Fui constelar. Minha mãe, minha mãe deu graças a Deus quando entrou a menopausa. Graças a Deus, não preciso transar mais. Aí eu rapidinho fiz meu movimento lá para voltar ao normal, né? Então, assim, muitas questões. Por isso que é uma terapia que combina demais com as questões sistêmicas, né? Eu fiquei pensando uma coisa muito importante. Primeiro tem uma pessoa que fez uma pergunta, se pode colocar o ovo usando o DIU. Olha só, tem algumas pessoas que falam que não. Eu fiz uma das formações que eu tenho com uma autoridade em Yoni, que ela é assim, uma das pessoas mais antigas que resgatou essa terapia, que é uma mexicana, e ela sim recomenda usar com DIU. Não tem problema, tá? O que não é recomendado é você transar com o ovo e o DIU, porque a gente pode transar com o ovo. E é maravilhoso transar com o ovo. Mas a exceção é quem usa DIU. Porque imagina, né? O ovo tá lá. Aí entra João, né? Entra João. Tem que ter espaço para o ovo, tem que ter espaço para o João. Só que às vezes seu João pode ser Joãozinho, ou pode ser Joãozão, né? Então, dependendo do tamanho, do espaço, enfim, isso aqui pode deslocar, né? Com o ato sexual, pode sim deslocar o DIU. Mas durante a transa, agora, enquanto você não transa, o ovo fica lá quietinho. Ele não fica saltitando, entendeu? Não tem nada que movimente ele. Ele pode se deslocar. Ele pode se deslocar. Só que ele se desloca em câmera lenta. Ele vai devagarzinho. Tanto é que na hora de expelir o ovo, às vezes demora um pouquinho, porque ele vai descendo devagarzinho, né? Para sair do canal vaginal. Tá? Ô Lourdes, eu fiquei pensando duas coisas. Primeiro, que o uso da terapia Onieg deve ser fenomenal para ciclos vitais. Porque a mulher ela tem muitos ciclos. E todo ciclo de mudança gera um fluxo de energia e de hormônio incrível. Então, assim, ó, eu não estou falando nem só a questão, por exemplo, dos ciclos mais comuns, como maternidade, sexualidade, mas às vezes até o ciclo profissional. Né? Ou seja, todo o ciclo de mudança nos setênios da mulher, né? A mulher que casou, que começou a vida sexual. Não, eu tô falando como se as mulheres casassem virgem hoje em dia, né? Mas porque eu tô conhecendo um grupo de pessoas que casam virgem, que eu acho que é a mais linda do mundo. Mas assim, ó. Ou então você tá num ciclo sexual, aí você vai pro casamento, que é um único parceiro. Aí você tem esse ciclo. Aí você vai entrar no ciclo de transformação profissional, no ciclo de maternidade, né? Ou o segundo filho, terceiro filho. Então, todo esse movimento, ou o ciclo da própria espiritualidade, os movimentos do setênio, o uso, né? O uso dentro desse ciclo deve ser maravilhoso até para trabalhar as memórias, porque a gente sempre, nos ciclos, para quem não sabe, todo ciclo que a gente estabelece na vida, a gente ativa uma memória pessoal transgeracional. Exato. Então, por exemplo, você está com 42 anos de idade, você vai acessar uma memória das mulheres de 40 e tantos anos de idade da sua família. Você vai acessando essas memórias. E às vezes geram alguns bloqueios importantes, emocionais, e você não sabe de onde vem. Você diz, meu Deus, eu tô sentindo um medo, não sei de onde vem. Eu tô sentindo, às vezes, uma paralisia e não sei de onde vem. E essas emoções ou posturas, que são posturas sistêmicas, estão relacionadas a uma lealdade familiar. Então, a gente acessa nos nossos ciclos as nossas lealdades. E o ovo, ele vai ajudar a ressignificar essas memórias, né? Fazer
primeiro levantamento delas, né? Eu fico imaginando assim, ó, quanta coisa que não vem em sonhos, né? Quanta coisa que vem em Muito. terapia, quanta coisa acontece. E também é uma relação espiritual, né? Até por conta da pedra, né? E dos tipos de pedra que Sim, existem. Então eu sim. pensei nisso, dessa questão dos ciclos. E a outra coisa que eu fiquei pensando é o quanto a associação do Yoni Egg ao alinhamento de chakras, através de reiki ou através de terapias energéticas, deve ser algo sensacional, porque você está trabalhando o chakra da sexualidade, o chakra básico, você está trabalhando também o chakra vital com o Yoni Egg, e aí você pega e faz todo um alinhamento dos chakras, desde o coronário até o chakra básico. Imagina a explosão que isso deve gerar Exatamente. em relação à conexão espiritual, a alinhar a aura mesmo, né? Todos os chakras e ter toda essa experiência de estar inteira, né? Completamente inteira nas relações, nas decisões, nos papéis diversos da vida. Então, eu não sei se você prescreve isso também, mas eu fico imaginando que Sim. agora com essa Por isso a clareza que eu anamnese, tive, ela é bem profunda, porque com essa justamente tem clareza que tu me todos deu, esses dados. com certeza eu vou caminhar as minhas clientes para as duas coisas. Digo assim, ó, você vai fazer ao mesmo tempo o Yoni Egg com a Lourdes, você vai fazer uma terapia energética, bioenergética ou de alimento de Sim. chakras com outra pessoa. Nossa! Mas a constelação familiar ou os processos que a gente faz de hipnose, regressão e cura, meu Isso, Deus, é aí te perfeito. acelera demais, né? Acelera Acelera muito a muito. cura. Theta Healing também combina muito com Theta Healing. Sheilinha, a vagina da mulher, ou seja, o órgão sexual feminino, quanto o órgão sexual masculino, eles são reflexológicos, tá? Tanto é que o Yoni Egg vem do taoísmo. E no taoísmo se sabe que, por exemplo, reflexologia não temos só nos pés, na orelha, né? É reflexológica a nossa boca, a nossa face, o nosso ventre e as nossas mãos, né? Os pés e principalmente os órgãos sexuais. Então, quando a gente vai do início do canal vaginal até lá em cima, nós temos pontos reflexológicos que nos conectam com os órgãos principais. Então, embaixo, lá onde nós temos o ponto G, nós temos conexão com os rins e bexiga, tá? Depois, depois vem estômago, pulmão, coração, enfim, todos os Então, órgãos. se a gente for alinhar com a medicina chinesa, né, as emoções, vamos lá, medo, tá na bexiga e no rim, no Exatamente. estômago, toda a mágoa, né, reprimida Por no estômago, isso, fígado, raiva, né? Por Então, isso a que a gente, primeira coisa que o Onieg faz é botar essas emoções no ventilador, né? Porque acessa no local mais potente em termos de reflexologia. mas olha que importante, Lourdes, olha só, o que que a gente vive trabalhando, eu vivo trabalhando com as mulheres. Nós precisamos resgatar a percepção da nossa emoção. Porque a Uhum, nossa linguagem é a emoção. Eu preciso isso. acessar minha vulnerabilidade, o meu contato com o mundo interno para poder resgatar a minha própria linguagem, que é o feminino. Então, o Yoni Egg ajuda nesse despertar feminino justamente por isso, porque daí é mais do que você ter uma consciência psíquica da tua emoção, é você viver a visceralidade da emoção. Exatamente. Você resgatar a energia, liberar a energia disso. Eu trabalho muito o corpo, né? Sim. Então, essa coisa de trabalhar o corpo, o visceral mesmo, poder a pessoa sentir a emoção é fundamental, tanto no homem quanto na mulher. Porque senão a gente não consegue tratar trauma, se não acessar essa Sim, emoção. o corpo. E, Uhum, e essas terapias, né, como o Yoni Egg, ajudam demais a ter consciência da dor, sim. né? Ela te Muito legal. coloca, ela te expõe, né? Ela tira a tua dor e você sente a dor, né? Porque o que a gente desaprendeu? Ou o que a gente não quer, não? O que o sistema patriarcal fez? Não sinta, não sinta, né? E principalmente nós mulheres. Não é conveniente que a mulher sinta mais, que ela pense sim, mas que ela sinta não. Então ela começa a, a expelir, digamos assim, tantas emoções, entrar em contato com tantas emoções que elas precisam ser elaboradas, sem dúvida.
porque Sim. cada uma está numa fase de vida, num ciclo de vida, né? Em algum setênio especificamente, passando por alguma dificuldade, alguma transição, enfim. Então, são muitas questões. E o mais rico Tem... de tudo é fazer isso em grupo. Ah, então, depois tem uma troca, né? Tem duas perguntas aqui. Uma delas é quanto tempo que pode ficar com o ovo, que é a recomendação. Eu sei que tem Então, trocas, isso né? também tem prescrição, tá? É É sob medida, individual, né? É um tratamento sob medida. exatamente. E dependendo do tipo de abordagem que a gente vai ter, fica mais tempo. A questão é, tem que ter tempo de uso e tempo de pausa. Tem que haver equilíbrio entre o Legal. uso, que é algo ativo, né? É uma energia ativa, e uma energia passiva, que é a pausa. Porque na pausa a gente integra toda essa vibração que a gente está recebendo através desse mineral aí. E nosso corpo precisa integrar, porque senão se desequilibram os chakras. Perfeito. Tá? Ó, tem uma outra pergunta que foi mais cedo, não sei se a Josi ainda está aí, mas essa pergunta é muito importante para a gente trazer essa reflexão. Olha só, ela diz assim: olá, essa questão do sexo é Uhum. troca de energia, então nunca deve ser feito por puro prazer? Olha que forte essa pergunta, tá? Não sei se você quer dar a tua visão, que eu já vou dar a minha também. Então, olha só, nos ensinaram. Eu só vou ser assim, bem genérica, tá? A gente está aqui nesse planeta Terra, e quando nós encarnamos aqui na Terra, nós ganhamos um bônus que a Mãe Terra nos deu, que é o quê? Prazer. Meus filhos aqui na Terra, sintam prazer. Por isso a natureza é farta, maravilhosa, e quando a gente quer se desconectar de tudo e quer ter mais prazer e sai de férias, não vai para o shopping, vai para a natureza, vai para o mar, vai para a montanha, né? Ou seja, o prazer ele faz parte do ser humano. Ele é o pré-requisito básico, senão é muito chato estar aqui encarnado na Terra, vivendo essa experiência aqui de ser humano, se não tivesse prazer. Né? O Perfeito. prazer sexual é mais um prazer. Por que escolher, né? Por que tem que escolher uma coisa ou outra? Essa bipartição. Primeiro, não tem como. É impossível o sexo não ter troca de energia. É impossível. Todo ato sexual gera troca de energia. A questão que talvez seja essa pergunta, ela é uma pergunta bilateral, como se tivesse dividido, segmentado, ter prazer ou fazer com aquela conexão. Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aliás, é necessário que se faça assim. Sim. Porque o nosso objetivo aqui é a gente despertar a mulher para ela integrar dentro dela quem ela é. Você vai transar com o seu marido aí, com o seu parceiro, com toda a entrega, toda a conexão e com muito prazer, né? Agora, se a tua pergunta é assim, eu posso transar com quem eu quiser por prazer? Tudo é uma questão de liberdade, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Agora, se perguntar diretamente para mim, que sou terapeuta sexual, que trabalho com muitas mulheres, desperto feminino, a postura do feminino, eu digo, mulher que quer transar por transar com vários parceiros não está na postura feminina, está na postura masculina. Então, ela está muito mais procurando um lugar nesse mundo do que sedimentando o seu lugar como mulher. Então, aí talvez você tenha que ver aonde você está buscando prazer. Talvez precise encontrar prazer em si mesma primeiro, até mesmo para que venha um parceiro que queira ficar. Eu costumo dizer isso muito para as mulheres. Se você vai para muitos homens, o homem sempre marca território na mulher. Todo esse esperma que entra em você, ele é um território marcado. E quando vem um homem que quer ficar na relação, ele não vai ficar naquela relação porque ele vai perceber a quantidade de informações que tem ali. Então, a mulher que quer se relacionar mais intimamente, de uma maneira duradoura com os homens, precisa olhar para a sexualidade com mais carinho, com mais atenção, para olhar para a sua... A Lourdes falou no início da live coisas brilhantes em relação até mesmo a como que a vagina se comporta. Isso fala sobre nós. Esse acolhimento, né? A nutrição, quando eu recebo o pênis. Então, se essa postura de entrega, de receptividade, não faz sentido essa troca o tempo todo de parceiro. Porque tem, querendo ou não, essa troca energética vai trabalhar no teu corpo todo. Então, tenha prazer, sim.
Seja livre para ter prazer. Então, são coisas diferentes aqui que a gente está traduzindo aqui a pergunta. Sheila, e tem uma questão também. Quando as mulheres transam com muitos homens, né? Por exemplo, uma compulsividade. Sabe o que né? Há nessa vagina? Uma carência. É uma vagina carente. Ela está buscando acolher, ela está buscando acolher. Mas será que quem ela está buscando é um pênis propriamente dito? O que está Né? excluído aí, né? Exatamente. Então, sempre o buraco é mais embaixo ali, né? E através da vagina, do comportamento da vagina, a gente pode trazer um olhar mais profundo para isso, né? Porque aqui não é nenhuma questão de que às vezes algumas pessoas, pra gente, por exemplo, com uma visão sistêmica e tudo mais, acham que a gente é careta. Mas não é uma questão de ser careta, não, né? Que faça o que você quiser, se você quer transar com um monte, mas que tem questões ali, tem questões. Agora, se você não está afim de olhar para isso, enfim, então seja feliz e viva a sua vida. Mas que tem carência sim, né? Por quê? Porque justamente ela quer, e assim, interessante que eu converso com muitas mulheres que têm esse tipo de comportamento e elas nem sempre elas sentem prazer, elas nem sempre chegam ao orgasmo. Elas vão mesmo para o acolhimento. Quer acolher aqui, quer acolher lá, quer acolher, quer acolher. Entendeu? E nem sabe o que é isso, na verdade, né? Ó, o Thales fez uma pergunta aqui, bem física, ó. Se o uso prolongado pode gerar, determinar reações. Você já falou de não fazer o uso prolongado, mas é legal, porque realmente muda o pH, pode ter reações inflamatórias, porque é um corpo estranho. Por isso que a Lourdes falou, que precisa desse repouso, né? Precisa realmente... Precisa. A terapia é baseada em uso e pausas, né? Bem equilibradas. Ambas são importantes para gerar esse equilíbrio. E também, por exemplo, usar o mesmo ovo por muito tempo desequilibra chakras, por isso a gente vai mudando, né? Então, depois desse vem esse outro, depois um outro. E a cada ano, por exemplo, quando a mulher quer continuar, ela gostou muito, ela se identificou muito com a terapia durante um ano. Eu quero fazer mais um ano. Minha recomendação é fazer o programa tudo de novo, quer dizer, anamnese, avaliação da anamnese, uma reavaliação novamente para ver os próximos ovos que irá utilizar, que podem até ser os mesmos, mas geralmente não são, né? Eu queria destacar uma coisa aqui bem importante, porque como eu atendo muita mulher, eu vi muitas mulheres querendo ser meio autodidatas na terapia Onieg. Compram um ovo, colocam sozinhas. Não é assim que funciona, gente. É quase como se autoconstelasse, tudo alto. Tem que tomar cuidado com isso. A gente precisa de orientação profissional para as coisas, sabe? Automedicação você faz? Não tem como se automedicar, não é? Então, é uma terapia que precisa ser acompanhada. Inclusive, aonde comprar, Sheila. Esses últimos tempos, eu atendi, assim, na mesma semana, 2 meninas que compraram pela internet, né, ovos da China, daqueles sites da China. Na China, o que eles fazem? Eles pegam todo o resto de minerais, né? Eles fazem, por exemplo, cria lá o formato do ovo, ou sei lá, um outro enfeite, o que for, e depois eles passam uma camadinha de cor, de tintura. Não é, você não sabe qual é o mineral que está vindo ali. E ambas tiveram uma reação horrível, que foram parar no ginecologista, né? E assim, uma inclusive teve que ser internada e tudo mais, porque foi terrível o que aconteceu com ela. A reação alérgica que o ovo provocou, entendeu? Então, eu, por exemplo, eu sou da seguinte opinião. Isso aqui, a mãe terra, ela é estuprada, presta atenção, ela é estuprada para que o mineral seja extraído. As pessoas que fazem isso não têm a consciência que a gente tem de chegar lá, de agradecer, de fazer uma oração, de sei lá o quê, e
ir lá extrair o mineral. Não, se extrai como um estupro. As minas de cristais e tudo mais, elas são centros de estupro à Mãe Terra. Então, a comercialização ela é muito grande. Então, nós não temos que ser colecionadoras. Ah, eu gostei do rosinha porque eu gosto de rosa, eu gosto daquele outro, aquele outro. Nós temos que ter nossos minerais como medicinas e não como consumistas, como quem vai numa loja de sapato e compra 10 pares aí de sapato, um de cada cor, enfim. Então, é muito sério isso. É muito sério você ter uma ferramenta dessas, tá? Então, eu não incentivo minhas alunas a comprarem, não. Vai comprar o que vai usar e ponto. Pronto e falei, Sheila, porque Amei, muito bom, é muito bom. terrível. Ô Lourdes, assim, e para tratamento de problemas de ciclo sexual, como é que a Ioneg ajuda? De ciclo sexual ou de Não, ciclo mês? menstrual. É, Sensacional. Sensacional. E aí também tem as geometrias do ventre, que são geometrias complementares que a gente usa alinhadas com as fases da lua. Então, ó, é um kit de 4 pecinhas, tá? Deixa eu mostrar. 2 caldeirões, porque o caldeirão, arquetipicamente, dá para que ver? amor. Dá. Um pouquinho mais pra Dá. baixo. Aí, ó, gente, que legal. Aí, arquetipicamente, ele representa o nosso ventre, né? Onde acontece a alquimia, é o centro alquímico. Isso colocamos no útero, dependendo da fase da lua. Externamente, são geometrias externas, que colamos com micropore, tá? E os ovinhos, ou as sementinhas, que colocamos nos ovários. Isso aqui é a pedra da lua. Aí temos o caldeirão de ametista aqui, e de cornalina. Dependendo da fase da lua, a gente usa um ou outro. Isso aqui é muito legal junto ao uso do Ioneg, porque nos conecta com a lua. Quem tem conexão com a lua são nossos ovários. E a pedra da lua, ela desperta, na verdade, ela estimula a nossa glândula pineal, a hipófise, né? Que justamente a pineal tem conexão com a lua. Ela que capta energia lunar. E aí, então, isso diretamente para os ovários. E o nosso útero tem conexão com a terra. A energia que nutre o útero, na verdade, é a terra. E os ovários, a lua. Então, aqui a gente faz uma conexão entre a lua e a terra. E é super maravilhoso para regular ciclo menstrual, para todas as questões de menopausa, mulheres que entram em menopausa não tem mais uma ciclicidade lunar interna, mas nós passamos a ciclar com a lua externa. Então, toda influência energética, emocional, mental e espiritual, ela acontece junto com as fases da lua, depois da menopausa, né? Teve uma pessoa que perguntou aqui, quem não tem úteros e ovários? Maravilhoso, porque justamente quando a gente não tem mais o órgão físico, a gente continua tendo o órgão energético. E É quando isso a que eu ia gente falar agora. usa cristais, nós não estamos usando plástico, estamos usando uma sabedoria, né? Lembrando que o reino mineral foi o primeiro reino aqui na Terra. São nossos ancestrais mais antigos. Conserva a Exatamente. memória de... Depois chegaram os outros reinos. O reino mineral foi o primeiro. Então, a gente tem uma altíssima tecnologia Sim, da Mãe Terra aqui para trabalhar. que show. Tem mais alguma pergunta? Tinha uma pergunta aqui sobre a endometriose. Nos casos de endometriose, eu gosto de trabalhar no programa propriamente dito Detox com Ionieg, que é um programa mais profundo. Eu sugiro a mulher estar em psicoterapia para o trabalho e sempre vai ter que constelar
ou antes, durante, no meio do trabalho, né? Vai ter que ter constelação. E sim, a gente tem casos muito bons de estabilizar essa endometriose, né? Cura total é a mais a longo prazo, mas de estabilização desse processo de endometriose, sim. Ô, Lourdes, deixa eu complementar essa tua fala, que é assim, ó. Inclusive, teve uma pessoa que fez uma outra pergunta aqui, se pode ser coadjuvante a tratamento de miomas. Então, eu já quero falar, eu vou responder a tua Também. pergunta aqui e a pergunta de endometriose. Todo tipo de doença psicossomática relacionada ao feminino, miomas, endometriose, ovário policístico, todos os sintomas femininos podem ser trabalhados juntamente com o Ionieg. Por quê? Porque a gente está falando de memórias. Todo sintoma físico carrega uma memória sistêmica, uma memória psíquica e às vezes até uma memória espiritual. Então, quando você usa um recurso complementar, como Ionieg, como terapias bioenergéticas, psicossomática, você vai trabalhar a liberação das memórias e a ressignificação das memórias. Uma endometriose nunca é só uma endometriose. Um mioma nunca é só um mioma. Quem é ou quem são essa endometriose? Quem são esses miomas? Ou seja, a gente está falando de questões sistêmicas profundas por trás dos panos. Ou seja, essa dor ela está disfarçada. Ela tem nome, sobrenome, lugar, fato. Então, a constelação familiar, ou regressões, ou trabalhos profundos de identificação vão trazer à tona as memórias. O Ionieg também vai trazer a memória da emoção, da dor, e que vai precisar trabalhar em conjunto essas ferramentas para poder conseguir trazer essa liberação. Então, uma coisa a gente não faz sozinha com outra. Né? Então, com isso, é complementar para todos os trabalhos com o feminino. Por isso que a gente falou até ali o título da live é a terapia Ionieg e o despertar feminino. Então, esse feminino ele vai sendo colocado aí em evidência pela nossa essência. E isso é quê? Corpo, mente, espírito. O tempo todo, né? Então, essa transmutação. Então, eu queria que tu falasse só um pouquinho agora da espiritualidade disso. Porque tu começou a falar já da Mãe Terra, tu começou a falar da questão do mineral, né? Da tecnologia antiga que está na Terra. Tu pode trazer um pouquinho para nós essa visão espiritual do tratamento? Então, a questão espiritual, ela, ela é assim, digamos que vem por último, né? Porque, em primeiro lugar, a gente está carregando memórias em nosso corpo, né? Dentro de um mioma, dentro de uma endometriose. Ou seja, se a gente soubesse o que aconteceu, o que nós estamos carregando aqui dentro de nós e tudo mais, a gente não estaria carregando. Então, há tanta ainda, tanto desinformação e tanta falta de autoconhecimento para a gente falar, nossa, eu sou a filha da Mãe Terra, né? Eu sou fã das deusas e não sei o que, não sei o que, mas eu excluo a minha mãe, aquela filha da mãe, e fico julgando a minha mãe. Então, assim, todo o movimento do sagrado feminino, né? Que de dançar para a lua, para a terra e tudo mais, né? E as deusas e blá, blá, blá. Eu já trabalhei muito com isso, né? Muitos anos atrás e ainda continuo trabalhando. Mas hoje eu tomo muito cuidado, porque se a gente não toma, a nossa mãe vai querer tomar a Mãe Terra, né? Vai querer confiar na Mãe Terra. Então, por exemplo, o trabalho espiritual, né? E que não deixa de ser, né? Estar aliado, é tipo assim, a Mãe Terra, ela vem e fala, ai, você quer tanto me venerar, a deusa, né? De uma forma. Controla a tua vagina, né? Não deixa sair esse ovo e tudo mais, fica julgando a sua mãe e o ovo entala lá. O ovo entala, o ovo não sai. E aí a mulher fica e tal, e tal, e tal. Mas a deusa, mas eu faço isso para Deus. Que deusa? Fala para mim, Xelinha. Então, eu acho que assim,
O espiritual, ele faz parte, mas a gente está tão longe ainda, né? Tão longe. Eu acho assim, são muitos anos de trabalho com Yoni Egg e muitos anos de trabalho de uma forma geral, espiritual, para que você pegue realmente um ovo, vamos supor, de ametista, que tem uma frequência altíssima, altíssima, que você só vai chegar ao potencial dela enquanto você passar por todas essas questões, né? Essas limpezas, esse ocupar o teu lugar e tudo mais, para que realmente você possa ter uma conexão, por exemplo, com o Saint Germain, através de um ovo de ametista. Entendeu? Eu quero complementar a tua fala. Tem uma menina que fez um comentário aqui, ó. Soube que fui homem em uma experiência de vida anterior. Pode ser a rejeição do feminino? Vou dizer uma coisa. Se a gente fica focado nas memórias que a gente teve numa vida anterior, você não vive nunca a própria vida. É isso. O importante é a vida de hoje. Porque é a mesma coisa você ficar focado nas memórias transgeracionais do passado, dos teus antepassados. É a mesma coisa. A tua experiência de vida anterior foi anterior. Se tem uma memória aí, não importa. O que importa é o agora, é o que você vai fazer com hoje. Então isso é uma questão, que também tem a ver com a espiritualidade. A outra coisa que a Lourdes traz é a nossa postura de humildade, de insignificância dentro dessa grandeza toda. Tem uma frase minha que norteia todo o meu trabalho, que é assim: sem a consciência do amor da terra, perde-se direito de voo ao céu. Ou seja, não adianta eu ficar buscando no alto, buscando fora de mim, se Deus habita em mim. E eu preciso reconhecer o amor real dentro da dor que ele apresenta muitas vezes. O amor no convívio com a minha mãe, o amor que meu pai tem por mim, do jeito que foi. Se eu não reconheço o amor real na Terra, eu não consigo ter o reconhecimento do amor divino. Então, o que eu vejo na relação com, por exemplo, Yoni Egg ou todas as terapias que envolvam algum elemento da natureza é a reverência. Isso. É como um grande pedido de ajuda para a Terra e para toda essa energia que é muito quântica, né? Essa energia tecnológica maravilhosa que Deus deixou para nós aqui. É bíblico isso, né? Deus falou para a gente governar sobre todas as coisas, né? Sobre terra, ar, água, né? Todos os elementos da terra, nós podemos governar. Só que com respeito e com muita reverência. Deus não disse destruís a terra. Deus nunca disse isso. Deus disse para a gente governar sobre a terra. É diferente de destruir a terra. Se a gente tem uma referência de governança, né, governança no mau sentido, a gente vai tomar uma referência extremamente negativa até para a própria vida. Agora, se a gente pensa, não, o que é governo, né? Governo é ter o controle sendo submisso àquilo que é maior que você. Ou seja, eu reverencio a grandeza do que tudo existe e posso aproveitar, desfrutar aquilo que eu tenho na Terra para transmutar, inclusive. Nós, mulheres, temos o útero e o útero não nos pertence como propriedade. Aqui vem uma polêmica. A gente acha que nós somos donas do nosso útero, da nossa vagina, do nosso ovário, que ela é a nossa propriedade, como se fosse uma coisa, e que eu vivo a minha vida e deu e ninguém tem nada a ver com isso. Eu vou dizer uma coisa agora para a irmandade das mulheres. O teu útero está a serviço da humanidade, não está a serviço só da tua vida. O útero, ele serve como uma transmutação de energia da Terra. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado até mesmo com ciclos menstruais. Tem mulheres que tomam anticoncepcional a vida inteira, não estão nem aí. Você sabia que imagina só, é uma coisa bem óbvia, presta atenção na energia disso. Não sei se você conhece isso também, Lourdes, assim. Imagina centenas de mulheres que respeitam seu ciclo sexual, seu ciclo menstrual e não tomam anticoncepcional, tá? E essas mulheres, elas respeitam esses ciclos, elas transmutam o quê? Energia. O tempo todo ela está reciclando a energia do ambiente. Sim. Tanto é verdade isso que as mulheres, quando entram em comunidade, elas começam a ter os mesmos ciclos, né, hormonais por convivência. Elas começam a reciclar o ambiente. E elas têm o poder de transmutar energia. E cada vez que ela transmuta energia, ela libera para a Terra memórias. E essas memórias não são só delas, são as memórias do ambiente. Se libera para a Terra memórias do ambiente, recicla essas memórias, dando oportunidade para que devolva para a Mãe Terra, ou seja, né?
e possa elevar a frequência. Então, quando a mulher se cura, por isso a minha missão eu, né, tô firme nisso de ajudar a curar as mulheres. Quando a mulher se cura, ela cura um raio gigantesco ao redor dela de mulheres. Porque quando eu começo a me curar, eu elevo a minha frequência. Logo, eu levo a frequência diretamente a 7 metros de distância e indiretamente a quase 2 quilômetros de distância, na frequência de energia que eu elevo. Então, quanto mais eu me curo como mulher, quanto mais eu tenho essa postura humilde em relação à minha relação com a vida, com a terra, com a maternidade, com o ser filha diante da minha mãe, mais eu contribuo para todo o planeta, por incrível que pareça. Então tem aquela questão, né? Eu queria salvar o mundo. Então salve a si mesma. Seja uma mulher íntegra, inteira, plena e feliz, que você já vai estar naturalmente contribuindo para os teus arredores. Uhum. Né? Exatamente. É interessante que eu brinco que nós temos um aparelho autolimpante. É Né? isso mesmo. É autolimpante, não tem os fornos de micro-ondas, não sei o quê, que agora são todos tecnológicos e autolimpantes. É assim o nosso corpo, né? Ele é autolimpante. Então, se a gente impede de você ciclar naturalmente, de que aconteça essa ciclicidade que, infelizmente, o pessoal apenas conhece como algo biológico, né? Um monte de médicos que incentivam as mulheres a tirar esse útero, para quê? Enfim, que se desconhece exatamente esse potencial autolimpante que nós temos. Além de nos limparmos, limpamos a energia dos nossos parceiros. Sim. Porque os parceiros, eles não têm esse mecanismo autolimpante. Eles fazem uma limpeza através da ejaculação, né? Eles se limpam, mas eles não transmutam. E aí eles têm que estar ejaculando. Só que se eles ejaculam, eles perdem energia vital. Quanto mais ejacula, mais energia vital eles perdem, né? Então, por isso, tem suas parceiras que, por amor, na verdade, não é algo horrível, também para se falar, ai, que chato, tá vendo? Que nós temos que fazer pelos homens. Não, é uma tarefa cósmica nossa, né? Limpar esse masculino, transmutar esse masculino. É maravilhoso isso, é um poder, isso é um poder. É um poder. Por mais mulheres que tenham... Aí, no caso, o Ionieg, quando a gente transa, se o João chegar muito cansado, estressado e tal, e você transa de ovo, ele fica assim, ó. Porque ele é limpo também pelo Ionieg. Legal. Show! Lourdes, Muito amei bom. essa live, que Também delícia. adorei. Tá? Deixa aí um último... Ó, como os homens podem fazer parte dessa cura? Uau! Essa pergunta vinda de um homem. Adorei! Deixa eu ver. Que delícia! Que delícia! Por mais homens que façam essa pergunta. Responde aí, Lourdes. Como que os homens podem fazer parte dessa cura do planeta, de tudo isso? Eu entendi isso, dessa cura toda. Show! Olha só, eu vou contar um segredo para vocês. Quando a sua parceira vem fazer uma terapia dessas, você ganha uma terapia também, sem querer. Por quê? Porque o ovo, como ela falou, né, que a gente faz assim, tanto de espaço para cá, para lá, enfim, o ovo potencializa isso. Então, muitas vezes os homens também entram no processo junto. E muitos homens precisam ir lá buscar suas terapias, enfim, começam a acessar suas coisas pelo simples fato de estar do lado da sua mulher que está utilizando o Ionieg. E então, falando sim, de uma maneira mais ampla, Rick, né? Falando de uma maneira mais ampla, do ponto de vista sistêmico, o homem, ele estando no lugar do masculino, ele está no mover. O homem não pode parar de se mover. Esse é o jeito que o homem pode ajudar a transmutar a energia. Porque toda vez que o homem move, ele gera ciclos mais rápidos, ele acelera o planeta para ampliar essa frequência. Então, a função do masculino tem a ver com a aceleração dele. Então, você vai aumentando a frequência através do mover. Mover é conquistar novos desafios, novos projetos, fazer um movimento real de expansão.
Quanto mais o homem expande e tem uma mulher de verdade do lado dele, juntos expandindo, mais essa dança do yin yang vai permitindo que o planeta estabeleça realmente relações muito mais harmônicas e de troca, de transmutação de energia. Porque daí, com isso, olha só que legal, o yang puxa a mulher, ela centra o yang do homem no yin dela. Então, esse conjunto transmuta todo o território desse casal. Por isso que casal, quando tá feliz e tá junto, gera uma transformação de explosão. Eles são muito fortes juntos. Então, quanto mais o casal ele tem essa sinergia um com o outro, mais ele vai contribuir. O homem no masculino e a mulher no feminino. Isso mesmo. Lourdes, muito obrigada por esse momento maravilhoso. Amei. Eu que agradeço, Sheilinha, e foi um Eu prazer. convido as pessoas que me seguem seguirem a Lourdes, as pessoas que seguem a Lourdes me sigam também. Que a gente trabalha muito o feminino Tamo juntas, juntas. cada um do seu jeito. Estamos juntas. Isso aí. Quer dar um Saudade de recado? você. Olha, para quem tiver interesse, depois entra lá no meu Instagram, que tem as datas, né? Quem quer fazer os programas aí com Yoni Egg. Mas o recado maior que eu quero deixar aqui, mulher, se cuide. Desperte a sua consciência, né? Desperte esse feminino. Eu chamo esse processo de mulherecer, né? Vamos mulherecer cada vez mais, que é muito bom, muito gostoso e assim, tá tão rápido tudo, né? Tá tão acelerada a coisa, as terapias, não sei se você vê isso também, Sheila, mas de uma turma para outra eu vejo, gente, a aceleração assim que há em termos de mudança mesmo, as transformações que têm acontecido cada vez mais rápidas. Então, vamos que vamos, estamos juntas. E é isso, um beijo grande no coração, no útero de vocês, na ioni de vocês, na bochecha. Os Muito homens também que dão obrigada. aqui, gratidão. Gratidão por vocês nos trazer essa força masculina aí que quando vocês estão fortes, a gente pode fluir assim com Mais leveza, leveza. com sensualidade, com prazer, na verdade, porque a gente se sente sustentada, assim, com um masculino Verdade. forte que nos protege, né, É verdade. que nos traz sua força aí. Tá bom? Meu amor, obrigada. Linda! Fica com Deus, tudo de bom. Adorei falar com também. você. Obrigada mesmo, viu? Foi Beijos. muito bom. Até mais. Eu Tchau, que tchau. agradeço. Tchau.